Bom dia! Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui juntos para ouvir uma mensagem poderosa do coração de Deus aos nossos corações. Eu sou a pastora Silmara, estarei dando início ao Café com Deus deste dia, lendo no livro de Gênesis, capítulo 37 e no versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Algo maravilhoso, porém precisamos aprender e saber com quem nós devemos compartilhar os nossos sonhos. Fique atento a esta palavra, porque Deus quer falar aos nossos corações. Gênesis 37, 5 diz assim: Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Forte esse versículo, né? Irmão de sangue, ó. Ele tinha 11 irmãos. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Muito interessante este versículo, né? Queridos, muitos de nós temos sonhos, né? Isso é bom, isso é louvável, isso nos faz feliz, né? Nos faz lutar e batalhar por esses objetivos. Mas, infelizmente, meus amados, a maioria dessas pessoas não alcançam por um simples motivo. Porque passam a vida sonhando, porém não transformam o seu sonho em projeto. Você pode se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, mas é preciso que você saia, queridos, da zona de conforto, que você venha ter coragem e enfrentar novos desafios. Isso é fato. Isso precisa tornar em você essa ação de você sair dessa zona de conforto, né? Para ter coragem de enfrentar novos desafios é necessário na vida de qualquer ser humano. Quando Deus pode, né, e quer nos levar, muitas vezes, além, em muitas áreas da nossa vida. Mas para que isso aconteça, querido, é preciso, primeiramente, que nós venhamos dar os primeiros passos. Vejam só, os sonhos de José expressaram a vontade de Deus para a sua vida, né? E de alguma forma, esses sonhos de José, eles iriam se cumprir. Por quê? Porque nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. Nada, queridos. Nada irá impedir os planos de Deus, veja, planos de Deus se cumprir em nossas vidas. Uma das grandes lições, né, que tiramos desta passagem, depois se você puder meditar no capítulo 37 todinho, é que nós temos que saber com quem nós podemos compartilhar os nossos sonhos. José, queridos, ele tinha 11 irmãos. E se você parar para pensar, na verdade não eram irmãos. Eram 11 inimigos. Olha, porque quando ele revelou o sonho aos seus irmãos, a palavra de Deus fala que esses irmãos, né, tiveram mais raiva dele. Que coisa, queridos, né? Esses irmãos tinham muita raiva de José, porque o pai deles amava mais José.
devido ao seu caráter, o seu posicionamento, o amor e o cuidado que ele tinha para com este pai. Amados, infelizmente, o diabo, o nosso maior adversário que a Bíblia nos mostra, muitas vezes ele começa a usar de artimanhas, ele começa a usar as pessoas da nossa própria casa para nos desanimar e para impedir as nossas conquistas. Há muitos irmãos de José esparramados por aí. Há muitos irmãos de José que estão ao nosso lado, que estão escondidos, tentando paralisar os nossos sonhos, que estão querendo nos lançar na cova, estão querendo nos jogar na escravidão. O interessante é que a palavra de Deus diz, meus queridos, Jesus ele diz em uma passagem que o profeta não teria honra em sua própria terra. Não importa, queridos, o quanto você tem sido perseguido, ou se até mesmo pessoas próximas a você têm sido usadas, têm se levantado pelo inimigo para te desanimar, para te afrontar, ao ponto de você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Queridos, comecem a observar o que está acontecendo à sua volta. É importante. Quando você estiver orando, rezando, tendo aquele momento com Deus, peça para o Senhor estar te ajudando a abrir os seus olhos para que você comece a observar o que tem acontecido ao seu redor. Para que Deus comece a te mostrar quem são essas pessoas. Quem são esses irmãos de José que se levantam contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. Deus quer cumprir o sonho dele em sua vida. Talvez você tenha desistido do seu sonho, ou talvez você não tenha desistido, mas você não tenha feito projetos. Projetos, eles precisam ser feitos. As ideias, elas vêm, mas elas precisam ser colocadas no papel. Elas precisam se tornarem projetos em suas mãos. Porém, se os sonhos, queridos, se os seus sonhos tiverem alinhados com a vontade de Deus e no tempo certo, Deus irá cumprir na sua vida os sonhos dele. Porém, meus amados, não passe a vida inteira sonhando, só sonhando, dizendo, eu tenho tantos sonhos. Você precisa se levantar. É o primeiro passo para que os nossos sonhos sejam realizados. Nós precisamos se levantar e começar a caminhar em direção ao nosso sonho. Existem pessoas que querem muito serem usadas por Deus ministerialmente, Mas, queridos, como que vai ser usados se tem preguiça de orar, se tem preguiça de jejuar, se tem preguiça de ler a palavra? Como que vai ser usado? Outras pessoas, que têm sonhos de ter uma carreira profissional bem-sucedida, mas não gostam de estudar, Não gostam de ler, fogem dos livros, não é verdade? E como que essa pessoa vai ter uma carreira profissional bem-sucedida se não gosta? Falar por falar não é uma ação. A ação é quando nós nos levantamos e começamos a dar os passos, sejam eles para sonhos ministeriais ou sonhos profissionais. É necessário, queridos, você se levantar e começar a dar os primeiros passos. As lutas, as adversidades virão, mas elas irão servir para fortalecer a nossa fé. José, ele foi preparado por Deus
Por mais que ele não entendiam esses sonhos que vinham constantemente que Deus os dava, ele não entendia. Tanto é que ele pedia para o Senhor revelação desses sonhos. Por quê? Porque o Senhor queria colocá-lo como governador do Egito, para que através da vida dele ele conseguisse alimentar o povo de Israel no tempo da seca, no tempo da escassez. E assim, queridos, como Deus estava no controle da vida de José, eu quero te dizer nesta manhã que Deus está no controle das nossas vidas também. O que nós precisamos é crer, é permanecer, é não ter medo, é de se levantar e dar esses primeiros passos e permanecer fiel a Deus em todos os momentos. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus, que cada pessoa que esteja hoje ouvindo a mensagem do Café com Deus nesta quarta-feira, possa sair, Senhor. Primeiramente, que essa pessoa possa entender, ó Deus, e sair da sua zona de conforto e se levantar, ó Pai, com disposição, com determinação para conquistar seus sonhos. Sabemos que as lutas, Senhor, que as perseguições, elas irão vir, porque nós temos sofrido isso, ó Deus, principalmente, Senhor, das pessoas que nós mais amamos, que essas pessoas não venham, ó Deus, nos tirar do propósito, e que ao final de tudo, Senhor, nós possamos olhar para trás e ver que em todos os momentos o Senhor esteve conosco, nos direcionando em cada situação com a qual nós temos desenvolvido. Eu oro, Senhor, e te peço que o Senhor esteja à frente conosco, ao nosso lado, nos ajudando e nos capacitando, Senhor, a realizar os nossos sonhos. Assim como o Senhor esteve com José, que o Senhor esteja conosco também, nesta longa caminhada, e que logo mais nós venhamos a olhar para trás e dizer, como Samuel disse, quando ele pegou aquela pedra e fez de travesseiro em Mispa, e olhou para o céu e disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o que eu oro nesta manhã, em teu nome, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Esteja recebendo esta promessa de Deus em tua vida, meu querido. E lembre-se, tenha disposição, seja determinado para conquistar os seus sonhos. Amém? Esteja passando esta mensagem para as pessoas do seu contato, as pessoas que você conhece, que estão se sentindo desanimados, que engavetaram os sonhos, que acham que esses sonhos não pertencem a ela. Esteja passando essa mensagem, né? Eu tenho certeza que Deus falará grandemente e fortemente ao coração dos ouvintes desta palavra. Fiquem com Deus. Você que ainda não se inscreveu ao canal Café com Deus, esteja se inscrevendo neste canal. Obrigado a todos aqueles que estão ali todos os dias, né? Ouvindo as mensagens e reencaminhando para outras pessoas. O canal Café com Deus já tem mais de 200 inscritos e que nós venhamos a chegar a 300, a 400, a 500, porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis que estão precisando de uma palavra de fé e de encorajamento. Deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração e lembre, seja determinado, porque Deus tem um propósito e Deus tem disposição de te ajudar a realizar os seus sonhos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um beijo no seu coração e fique com Deus.